Glória a Deus. Pode se sentar. Você que trouxe a tua Bíblia, abra no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Amém? Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, ou eunucos em algumas traduções, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito algum, com boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Diga, a cultura e a língua dos babilônios. Então o rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei, do mesmo vinho que ele bebia, e que assim eles fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. A Daniel ele chamou de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, pois ele é quem determinou a sua comida e a sua bebida. Se ele perceber que os seus rostos estão mais abatidos do que o dos outros jovens da mesma idade, eu colocarei a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi e disse ao encarregado, ou despenseiro, que estava debaixo do chefe dos eunucos, designado para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse: eu te peço que faça uma experiência conosco por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, a nossa aparência poderá ser comparada com a dos outros jovens que comem das iguarias do rei. E você fará conosco aquilo que achar melhor. Assim, o despenseiro atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Mas passados 10 dias, a aparência deles era melhor, e eles estavam mais nutridos, e algumas traduções mais gordos, do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho, e passou a dar a eles legumes. No caso desses 4 jovens, Deus deu a eles conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. Mas a Daniel também deu discernimento sobre todo tipo de visão e sonho. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a eles, ou seja, 3 anos depois, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e não encontrou ninguém que fosse como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. E por isso eles passaram a servir o rei.
porque o rei os achou 10 vezes mais instruídos, diga 10 vezes mais, instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e em toda a matéria de sabedoria e discernimento, sobre a qual ele lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali, até o primeiro ano do rei Ciro, que significa por 70 anos. Agora sim nós vamos orar, amém? Coloca a tua mão sobre a Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque o teu Espírito tem se movido sobre nós de uma forma tremenda, e nós queremos te pedir, meu Deus, continua fazendo aquilo que o Senhor começou na quarta-feira. Nós sabemos que há mais de ti, tu és um Deus cujas misericórdias são inesgotáveis, cuja glória é interminável. Senhor, nós sabemos que tu és um Deus que nos surpreende a todo momento, que tu tens uma porção reservada para a noite de hoje. A porção de ontem já não serve para hoje, Senhor, senão para que nós possamos ter como base aquilo que o Senhor fez, para confiar que o Senhor fará ainda mais. Por isso nós nos apresentamos diante do Senhor e te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa tomar as nossas vidas, que o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, venha sobre nós com poder, com graça, com verdade, tomando os nossos corações, mexendo com nossas estruturas, forjando o nosso espírito, para que nós possamos, meu Deus, alcançar um caráter, um caráter que nos habilite a receber o teu poder e reter aquilo que nos for confiado. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, porque sabemos que a tua palavra, ela é, Senhor, um martelo que quebra a pedra, ela é como um fogo que consome, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra nas nossas juntas e medulas, e nós te pedimos, Espírito de Deus, vem com essa espada, ó Jesus, a tua boca se abre e vem como uma espada sobre nós nessa noite, toda palavra que sair de ti, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem alto a Deus. Antes de eu entrar na palavra propriamente dita, eu vou tentar me organizar, porque eu não quero parecer confusa e nem louca. Mas eu queria contextualizar, primeiro falando um pouco daquilo que Deus fez na quarta, e que me trouxe entendimento sobre algumas outras coisas, que eu entendo que Deus está liberando sobre nós, sobre essa casa. Só para vocês entenderem, eu há muito tempo já não acredito em coincidência. Eu sei que Deus, Ele é perfeito em nos posicionar nos dias, nas horas corretos, dentro de um processo, amém? Mas há algum tempo já, eu vinha digerindo o livro de Daniel, estudando, né? Uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. E eu vim estudando, e mesmo conhecendo essa história de Daniel, desde que me converti, Deus foi falando profundamente ao meu espírito, algumas coisas as quais eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Então eu tinha já proposto no meu coração que eu iria trazer uma palavra, algum dia, sobre o caráter de Daniel. Sobre aquilo que Deus me chamou a atenção, me aprofundando na vida dele. E eu ia trazer a princípio essa palavra no domingo passado. Mas quando eu me sentei para preparar a palavra da ceia, Deus me deu aquela outra palavra e falou que não era para eu pregar essa de Daniel. Ok. Eu trouxe aquela outra palavra. E nós chegamos aqui na quarta-feira e, surpreendentemente, o pastor Felipe trouxe uma palavra maravilhosa falando sobre a geração de Benjamim. Quantos estavam aqui? Eu vou só relembrar os tópicos para aqueles que não estavam poderem acompanhar o que foi falado aqui. Ele diz que a geração de Benjamim é uma geração de filhos
que são gerados por palavras proféticas. É uma geração de filhos que nascem em meio a dores, que nascem rompendo muita resistência para nascer. Ele diz que é uma geração de filhos que vem para dar continuidade. Eu acho que isso foi o que ele mais frisou, acerca da continuidade. Ele mencionou também que a geração que tem Benjamim como um símbolo na Bíblia, é uma geração que recebe uma porção 5 vezes mais, não para si, mas para repartir, para distribuir com a sua geração. Uma provisão 5 vezes maior, uma graça 5 vezes maior, uma autoridade real de governo, dada por Deus, ou seja, uma geração que tem uma identidade muito bem definida. E eu entendi que a marca dessa geração, na verdade, é o profético, é o favor de Deus, né? Porque ele falou, Benjamim não precisou fazer nada, simplesmente só o fato dele se apresentar, as coisas já aconteceram. E aí eu entendo que Benjamim é a parte de Deus para nós. E hoje eu vou falar da nossa parte para Deus. Amém? Mas tem um mistério rolando na minha vida pessoal e eu preciso compartilhar. Porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E eu creio que quando eu testemunhar, Deus vai liberar. Amém? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu filho se chama Daniel Benjamim. E há uns 15 dias atrás começaram a acontecer algumas coisas na vida dele, que Deus começou a ministrar muito profundamente a minha vida. Eu reconheci que era o Espírito Santo, compartilhei com alguns irmãos. Quando eu compartilhei, essas pessoas que ouviram choraram, tremeram. Foi um negócio de louco. Há 15 dias atrás começou. Mas quando o pastor Felipe trouxe a palavra, e eu comecei a ir ponto por ponto disso tudo que eu falei aqui para vocês agora, eu vi que tudo se encaixava na vida dele. Aí eu fiquei desesperada. Eu vou contar por quê. Primeiro, porque ele é um filho de profecia. Não sei se vocês sabem disso. A Duda profetizou o nascimento dele por um sonho. Quando ela tinha 3 anos, ela teve um sonho. Eu não estava grávida. Ela teve um sonho, acordou de manhã e me disse, mamãe, eu tive um sonho. Você segurava um bebê, era um menino. E ele se chamava Daniel Benjamim. Isso vai acontecer? Falei, filha, se for da vontade de Deus, vai. Ela falou, amém, mamãe. Passou um tempo, 1, 2 meses mais ou menos. Eu comecei a sentir algo diferente. Fui fazer o exame da farmácia, eu estava grávida. Ela foi a primeira pessoa para quem eu fui contar, porque eu falei, eu tenho que edificar a fé dela. E eu mostrei para ela, né, expliquei o que era aqueles 2 pauzinhos ali, no exame. Ela, mamãe, é o Daniel Benjamim? Eu falei, minha filha, é. Certeza que é. Fomos fazer o ultrassom para ver o sexo, o 5º mês. Levei ela junto. Falei, hoje nós vamos conhecer o Daniel Benjamim. E as pessoas perguntavam, será que é menino ou será que é menina? Aquela chatice, né? Só Deus na minha vida. Mas eu afirmava com convicção, é menino. É menino. Porque Deus falou com ela, meu. Foi o Espírito Santo que mostrou, pois fomos lá. Aí o doutor que faz o ultrassom, que é mó engraçado, né? Falou, lá, ó o pingolinho lá. Ela arregalou um olho, cara. Desse tamanho. E aí vem Daniel Benjamim, dentro de um contexto. Primeiro para romper barreiras na minha vida, porque eu estava determinada que eu não queria ter o 2º filho. E quem sabe, só sabe quem conviveu comigo.
né? Nos últimos anos antes do nascimento dele. Eu tinha batido o martelo, eu rejeitava a possibilidade, rejeitava a palavra profética, rejeitava tudo. O irmão veio profetizar na minha vida, homem de Deus, eu falei, você está na carne, está amarrado, te repreendo. Porque eu achava que, não, a gente só vai ter um filho, já estamos adaptados, a gente viaja para tudo quanto é lugar, 2 filhos não vai dar para a gente fazer a obra do jeito que a gente está fazendo. Não, mas Deus tinha falado e eu não estava aceitando a ideia. Até que um dia, na época eu testemunhei aqui, mas para você que chegou depois eu vou contar. Eu estava preparando uma palavra sobre o tabernáculo de Moisés, por que a glória de Deus vinha, e o primeiro tópico da palavra era, porque ele obedecia literalmente tudo quanto o Senhor Deus falava. Aí a Santa Rona, né? Deus falou, você vai aonde pregar essa palavra? Você está em rebeldia, meu. Eu falei que eu ia colocar uma flecha na sua aljava e você rejeitou o filho que eu quero te dar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tremia, que nem uma vara verde. Eu falei, Deus, o que eu faço? Ele se arrepende e confessa o teu pecado. Para a igreja. Tá bom. Chorei, gritei, gritei. Parecia que eu estava, literalmente, eu acho que eu pari o Daniel no mundo espiritual naquele dia. Porque eu gritava dentro do escritório, porque eu precisava me libertar de mim, né? Liberta-me de mim! Meu Deus, me ajuda. Tudo bem, vim, preguei, pedi perdão para a igreja, porque eu ia totalmente trazendo uma palavra que eu não estava, realmente até aquele momento vivendo. Me dispus, falei, Deus, eu tenho medo, mas eu vou entregar meu medo para o Senhor, porque o medo não pode decidir por mim. E vamos embora, e passaram-se alguns meses, aconteceu tudo isso. E muito interessante, porque eu tive 2 partos normais, um da bebê que a gente perdeu em 2004, que teve que ser normal, porque já estava muito avançada a gravidez, e da Duda, que foi a coisa mais linda, tchutchuca. Só faltou ela sair de lacinho de dentro de mim. Limpinha, branca, sem sangue, sem nada. Foi uma bênção. Então, eu estava encorajada a ter novamente. Tudo bem, vamos lá. Só que o Daniel, na hora que ele veio, você vê as fotos do meu parto, o meu médico tá de camiseta polo, calça jeans, sem touca. Porque ele me catou no ar. Tipo, me levou para um lado e o menino saiu me arranhando. Eu fiquei com a marca das unhinhas dele. E eu dei um berro, o Luizinho contou que ele ouviu lá na Conselheiro Nébias. Eu estava na Armando Salles de Oliveira. Ele falou, é o grito da pastora. Eu falei, nossa. Tanto é que eu nem consegui me alegrar na hora, de tanta dor. Foi uma selvageria. O médico botou ele em cima de mim. Não conseguia nem me mexer de tanta dor. Não sabia se vomitava, se desmaiava. Foi um negócio selvagem. Melhor dizendo assim, né? Foi um parto quase que indígena. Mas, quando eu estava grávida dele, 2 profetas distintos, em dias diferentes, pessoas com quem eu não tenho nenhum relacionamento, puseram a mão na minha barriga e falaram, o nome desse menino é governo. Eu entendi que isso seria uma autoridade maior, que Deus traria a partir do nascimento dele. Passou um mês e meio, 2, um outro pastor que veio pregar aqui, convidado, que eu nunca tinha visto na vida, pôs a mão na minha barriga, o nome dele é governo. Falei, amém. Então, o simples nascimento dele vai inaugurar uma fase de autoridade maior. Amém? Aí ele nasceu, nós fizemos uma lembrancinha, um marcadorzinho de Bíblia, escrito o versículo
26 do capítulo 6 de Daniel, que dizia: os homens tremam. Presta atenção que cada detalhe do que eu vou falar, depois você vai entender. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Era o versículo. Daí tudo bem. É um menino bom, um menino de Deus, um menino que eu vejo, né, que Deus tem usado a vida dele, mas há 15 dias atrás começou um movimento um pouco diferente. Primeiro, nós estávamos vindo para o culto, e ele pediu, sempre ele pede dinheiro para a oferta. E o pastor Eric deu 5 moedas para ele. Diga, 5. Deu 5 moedas de R$1 para ele trazer de ofertinha. Quando acabou o culto, a obreira que estava com ele no ministério infantil veio me contar que na hora da oferta, ele viu alguns amiguinhos que não tinham e distribuiu 4 e foi dar uma. Na hora que ela me falou, eu falei: Deus, eu quero esse coração. Eu quero esse coração aqui do meu filho. Como é interessante uma criança de 4 anos te ministrar acerca disso. Porque ele falou: puxa, eu quero que eles tenham a mesma alegria que eu tenho em poder dar para o Senhor. Né? E a gente às vezes não tem esse raciocínio. A gente nem se importa se o outro está se alegrando ou não. Desde que a gente esteja na lambança, né? Sendo abençoado, pouco me importa se alguém está alegre, está feliz. Aquilo, mexeu profundamente comigo. Eu fiquei constrangida, eu fiquei pensando naquilo. Segunda, terça-feira. Terça-feira eu estou arrumando a comida, ele está na mesa comendo sozinho, ele vira para mim, solta o prato. Mãe, Deus transforma todo mundo? Ele não fala o R, né? Deus transforma todo mundo? Eu falei: filho, Deus não transforma todo mundo porque não é todo mundo que quer. Deus só transforma quem quer. Aí ele comeu mais uma colherada, virou para trás para mim e falou: mãe, eu quero ser transformado. Aí eu falei: amém, meu filho, você vai ser. Se você quer, Deus vai fazer você se transformar naquilo que Ele quer. Fui, sentei com ele, ele continuou. Mãe, aí vem a continuidade, né? A palavra continuidade que o pastor Felipe falou. Você vai ficar velha, eu vou pregar no seu lugar. E as pessoas vão tremer, vão ficar assim, ó. Eu entendi que ele queria falar assombrado, mas é que ele não sabe essa palavra. E aí eu lembrei do marcador da Bíblia. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Na mesma hora, eu comecei a chorar. A mulher que trabalha na minha casa começou a chorar. Larguei o prato, botei a mão na cabeça dele. Eu falei: que se cumpra cada palavra que saiu da tua boca. Eu concordo com cada palavra, meu filho. Aí ele... Mas, gente, foi um negócio, uma declaração espontânea. O menino tem 4 anos de idade. O que é ser transformado por uma criança de 4 anos? Transformado o quê, filho? Você vai ficar velha e eu vou pregar lá no seu lugar. E as pessoas vão tremer. Eu falei: não, cara, isso aí ele está falando... Na hora, a Solange lá, minha ajudante, ele está falando pelo Espírito. Eu falei: tá. Foi um chororô, um reteté na hora do almoço lá. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entendo que Deus não está fazendo isso como um sinal na vida dele. Eu entendo que Deus está fazendo isso sobre os filhos dessa casa. Que isso é um sinal para a gente se tocar o que está acontecendo no mundo espiritual, com muita atenção. E que não é um sinal sobre uma vez. Deus, ele olha para multidões. Amém? E que aquele que quiser entrar nesse barco
daquilo que Deus está fazendo e promovendo nesse tempo. São pessoas que vão viver esse favor que Benjamim viveu, mas complementando, que vão ter o caráter como o de Daniel. E aí eu falei, Deus, acho que é por isso que o Senhor deu esse nome para Duda no sonho, Daniel Benjamim. Porque você vê que a vida de Daniel não foi fácil. Não foi fácil, mas o caráter dele fez com que ele passasse a adolescência, a vida adulta e a velhice na mesma pegada, sem se corromper. Então essa palavra aqui fala com todos nós, porque quando Daniel chega na Babilônia, ele tinha 16 anos. Ele era adolescente. Ele passou a vida adulta inteira dele lá. E estima-se que ele, até os 88 anos, então todas as fases da vida, ele passou na presença de Deus. Então essa palavra fala com adolescente, fala com adulto, fala com pessoa mais madura, fala com todo mundo. Amém? Pessoas que se preservam no meio da cultura e da língua babilônica. Da cultura e da língua mundana, no meio da opressão, no meio da sedução, no meio da perseguição, num momento onde as coisas de Deus estão sendo profanadas em tudo quanto é lugar, e a gente falou bastante disso no culto passado. Essas pessoas que forem forjadas no caráter vão ser levantadas poderosamente. Poderosamente. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, em hebraico. Mas Deus, muitas vezes quando a gente se sente injustiçado, a gente usa isso, né? Deus é meu juiz. Mas a gente precisa se lembrar que Deus é um juiz justo. Ninguém é VIP para Deus. Amém? Deus é um juiz justo. E Ele vai liberar a graça, vai liberar o poder, vai liberar o favor, vai liberar a sua justiça sobre aqueles que têm resistido bravamente a toda a pressão contrária, a toda a contaminação. Esses vão viver um tempo de justiça de Deus. Deus tem me falado muito isso, acerca de recompensa. Então eu quero te falar o seguinte: as pressões que você tem vivido são para forjar o teu caráter, como um caráter irrepreensível, como o de Daniel. Nada mais do que isso. As pessoas acham que fazer o jejum de Daniel é difícil, que nada, fazer jejum de Daniel é para os fracos. Eu quero ver teu caráter de Daniel. Comer legumes e água é fácil. Agora ter esse caráter aqui, precisa querer muito, hein? Quantos querem? Porque se você estiver disposto, você vai receber uma capacitação extraordinária, que vai te mover numa sabedoria, num discernimento, num entendimento, numa revelação 10 vezes maior do que qualquer pessoa que se move na sua própria força, que se move religiosamente, que se move segundo as coisas do mundo. Amém? Esse caráter vai nos completar e vai nos blindar para que a gente possa receber todo aquele favor de Benjamim, sem nos perder, sem nos corromper, sem achar que a gente que é bom, por isso que Deus faz, porque a gente é muito bom, né? Isso não vai acontecer se a gente se atentar para o caráter que distinguiu a vida de Daniel. Amém? E eu quero que você acompanhe comigo as características que saltam aos nossos olhos quando a gente estuda esse livro aqui. A primeira coisa que me chama a atenção é que Daniel preservou, diga preservou, a sua identidade. Pode dizer, a sua identidade. Não basta você ter uma identidade, se você não souber como preservá-la. Quantas pessoas têm um chamado maravilhoso, têm dons, sabem dos planos que Deus tem com elas e estão mortas, desviadas,
Não souberam preservar a sua identidade. Não é que não tinham, não é que não conheciam, mas não souberam preservar. E eu quero falar porque essa palavra identidade, ela está sendo falada aqui desde o dia 17 de uma forma muito contundente. Nós temos que dar atenção a essa palavra, identidade. Preciso conhecer a minha identidade, preciso restaurar a minha identidade, preciso preservar a minha identidade. Quando eu tiver encontrado e restaurado ela. Preciso preservar, como Daniel. Daniel sabia quem ele era. E ele se preservou até o fim da vida. Ele não mudou. Esse cara viu o rei caindo, sendo levantado, foi Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, perdão. É tanto Belsazar, aquele que a mão escreveu na parede, Dario, Ciro e outros que os historiadores não sabem afirmar. Ele viu mudando de império babilônico para Medo-Persa, esse cara viu de tudo, mas ele não mudou. Ele não se perdeu. Não basta ter uma identidade, promessa, chamado, dons, talentos, se eu e você não soubermos preservar. Nós lemos aqui no texto que foi oferecido para Daniel, um adolescente. Não é fácil essa fase da vida, é uma fase de descobertas, é uma fase de mudanças, é uma fase de transição da vida infantil para a vida adulta. Então, tem muito mais curiosidade do que um adulto que já viveu de tudo. Agora você imagina, botando do bom e do melhor para aquele menino, imaturo em idade, né? Porque uma pessoa de 16 anos não é uma pessoa madura de vivência. Botando vinho, trazendo as minas. Imagina o que era o harém de Nabucodonosor. A gente está falando do rei da Babilônia, cara. A gente usa a Babilônia para nomear tudo que é ruim, né? Todo lugar onde o pecado é abundante, tudo que é orgia, tudo que é bebedice, a gente usa a expressão, estava uma Babilônia. Imagina colocando as mulheres mais lindas do reino, o melhor vinho, as melhores comidas, a melhor cama, você pode ficar com o melhor quarto, você pode fazer o que você quiser, você está aqui de patrão. E aquele menino de 16 anos, simplesmente propôs no seu coração não se contaminar, diz o versículo 8. E pediu ao chefe dos eunucos: por favor, eu não quero me contaminar. Tem gente babando, né? Pelas coisas que foram oferecidas para Daniel, pois ele propôs no seu coração que ele não ia se contaminar. E nós lemos aqui que Deus deu graça e misericórdia diante do homem, só que o homem falou: filho, eu te entendo, mas eu não posso pôr a minha cabeça a prêmio para te agradar, desculpa aí. E a gente vive num mundo onde a cultura, a língua, o modo de falar, o modo de transmitir ideias, a comunicação é babilônica. A gente está cercado de pessoas, de influências, de pressões para nos contaminar o tempo inteiro. Isso é fato. Mas também é fato que nós temos a mesma condição que Daniel tinha, de se propor no nosso coração que nós não vamos nos contaminar. Nós temos condição de dizer: nós não vamos agir como todo mundo age. Nós não vamos falar como todo mundo fala. Nós não vamos ouvir o que todo mundo ouve, nem fazer o que todo mundo faz. Daniel era novo, mas ele era instruído na palavra. A gente tem certeza disso, que desde pequeno, lá em Judá, antes de ser levado, antes de ser deportado, ele tinha sido instruído por alguém. Porque quando ele viu aquela cena, ele falou: se eu me meter nisso aqui, eu vou me afastar do meu juiz. Se eu me meter nisso aqui, Deus não vai ser mais o meu juiz. Eu vou estar descoberto.
ele se tocou. Ele percebeu que aquela cena ia afastá-lo de Deus. Se ele só desse uma espiadinha como é que era, só uma provadinha, depois eu me arrependo. Amanhã eu oro, confesso, peço perdão, está tudo bem. Deixa eu só ver como é. Não. Ele propôs no seu coração e se posicionou. E Daniel não aceitou o não do chefe, dos oficiais como resposta. Ele foi no cara que estava mais perto dele, que estava distribuindo as marmitas, o bandejão. Ele chegou naquele cara, no encarregado, que estava debaixo, e falou, teu chefe não deixou, mas eu vou nele. Ele que está aqui comigo, vem cá. Faz um teste com a gente, por favor. Só 10 dias. Olha a confiança que ele tinha em Deus. E às vezes eu acho que nos falta essa confiança para ter determinadas atitudes de ousadia, né? Que está sobrando no mundo, cara. Eu vi uma placa esses dias. Estava com minha irmã, nós vimos uma placa num farol. Traga o seu amor de volta e você só paga depois que ele voltar. Eu falei, nossa, isso que é fé, hein, meu? Olha os feiticeiros, cheios de fé. Ela faz fiado a mandinga. E se o cabra não voltar, você não precisa me pagar. Eu falei, que confiança é essa que os servos de Satanás têm, cara? A gente precisa ter essa confiança também. Daniel não cedeu no primeiro não que ele tomou como resposta. Na primeira barreira que foi colocada diante dele, na primeira dificuldade, porque ele sabia que a identidade dele não podia ser negociada. Sabe que eu estou cansada de ouvir, eu tentei, né, mas é tão difícil, não consegui, fazer o quê? Mas você tentou o quê? Quanto tempo, meu? Uma semana. Mas é que, então, mas aí o telefone tocou, né, aquela voz. Opa, peraí. Com esse ânimo, fica difícil, cedendo na primeira vez. Que não seja na primeira, que seja na segunda ou na terceira, mas, meu Deus, se a gente quer preservar a nossa identidade, uma coisa a gente tem que aprender, oferecer resistência. Porque onde passa um boi, passa uma boiada. É fato. Mas é só uma conversinha. Onde passa um boi, passa uma boiada. A Bíblia não diz. Mas o dito popular está correto. Onde passa um boi, passa uma boiada. E o segredo de Daniel foi esse. Ele se fechou. Ele falou, não quero, eu sei quem eu sou, eu sei o que a palavra de Deus fala, eu sei quem é o meu juiz. Eu não vou. E passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 70. 70 anos. E às vezes a gente está numa lutinha e alguns meses já está abrindo o bico, querendo negociar a nossa identidade, querendo fazer aquilo que a gente não foi comprado por Deus para fazer. E só por causa disso, por causa dessa preservação, desse comportamento, Deus pode levantar ele na Babilônia, não só como um profeta, mas como autoridade real. Por quê? Quando a gente entende a nossa identidade e a gente não negocia ela de jeito nenhum, a gente tem autoridade no mundo espiritual, mas a gente começa a ter autoridade no mundo natural também. Porque as pessoas começam a olhar para o nosso semblante e perceber que a gente é diferente. As pessoas começam a conversar com a gente. Quando a gente está debaixo não do espírito de religiosidade, mas debaixo do espírito de sabedoria. E percebe, puxa, esse cara é 10 vezes mais amoroso do que aqueles que eu acho que são meus amigos. Puxa, essa mulher é 10 vezes mais sábia do que aquela pessoa que me aconselha a largar do meu marido. Puxa, essa pessoa... Está entendendo? O mundo natural, as pessoas começam a reconhecer que você é 10 vezes mais alguma coisa boa do que aquele que não tem
os 7 Espíritos de Deus sobre a sua vida. Essa autoridade se manifesta. E nós lemos aqui que Deus deu conhecimento, inteligência, sabedoria. E para Daniel ele deu ainda mais entendimento em visões e sonhos. E que não eram achados outros como Daniel e seus amigos no reino. Se a gente está parecido com as pessoas do reino das trevas, tem alguma coisa errada. As pessoas têm que olhar para a gente e falar: você não se parece em nada com aqueles de onde eu venho. As pessoas têm que olhar para nós e têm que entender quem nós somos. Isso só acontece quando a gente entende quem a gente é. Não adianta você querer, por isso que as pessoas querem muitas vezes enfiar o evangelho goela abaixo. Nem você entendeu quem você é, como é que você quer fazer o outro entender? Quando você entende quem você é, o espírito de sabedoria começa a fluir da tua vida como um rio de água viva. E as pessoas começam, o rei era ímpio. E o rei olhou para eles e falou: esses meninos são 10 vezes mais instruídos. Eu quero eles aqui, perto de mim. Então você vê, você acha que esse rei não era endemoniado? Opa, com certeza, o cara tinha um principado em cima dele. Mas não tem principado, quando o Espírito Santo está ali, meu. Ninguém pode te deter. Ninguém pode te impedir. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado, principado, potestade, hoste espiritual da maldade. E quando a gente entende a nossa identidade, se posiciona e persevera e preserva ela, Deus nos estabelece sobre lugares. Deus te estabelece sobre o teu trabalho. Deus te estabelece no meio da tua família. Deus te estabelece na tua rua, no teu bairro. Deus te estabelece no meio da igreja. Deus te estabelece em cidades, em nações. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Primeiro, Daniel preservou sua identidade. Segundo, Daniel tinha humildade, diga, ele tinha humildade. Identidade é eu saber quem eu sou. Humildade é eu saber quem Deus é. Essa é a diferença entre identidade e humildade. Identidade é você saber quem você é, para que você existe, qual o propósito de Deus com a sua vida. Humildade é você saber muito bem quem Deus é. Daniel sabia que a sabedoria, o conhecimento, a unção não vinham dele. Então, ele pôde ser levantado de uma maneira poderosa, porque ele não se perdeu por causa da unção. Tem pessoas que, Deus usa ela para falar uma palavra de consolo, ela começa já a se achar. Deus dá um sonho, ela começa a achar que é o profeta, não tem humildade nenhuma de reconhecer que Deus está falando por causa de alguma situação, por causa de misericórdia. Já acha que não tem mais problema de caráter, que não precisa ser tratado, porque Deus usou uma vez, Deus usa mesmo. Mas se a gente se esquece quem Ele é, fica complicado. Daniel não se perdeu. A gente vê uma atitude tremenda de humildade em toda a vida dele. Mas no capítulo 2 especialmente, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uns trechos. Diz que o rei teve um sonho. E diz que o rei mandou chamar todos, porque era muita feitiçaria, era muita bruxaria, era muita astrologia, magia. Tinha magos, astrólogos, tudo que você imaginar tinha naquele reino. Ele manda chamar. E fala: eu tive esse sonho, eu quero que vocês interpretem. E aí diz que os sábios, que eram ímpios, responderam para o rei: o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei. Está lá no versículo 11, capítulo 2. Só os deuses. E eles não vivem entre nós. E o rei ficou tão irritado e furioso, que ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E aí o rei falou: então vocês não servem para nada, então vou matar todo mundo. E emitiu um decreto. E mesmo aqueles que não tinham comparecido perante o rei, também iam morrer.
E Daniel estava lá dormindo nos seus aposentos, ficou sabendo que estava indo para o matadouro. E ele falou, vamos pedir misericórdia para Deus. Versículo 16. Diante disso, diante da ameaça de morte, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, que eram cheios do Espírito Santo, não ímpios, e pediu que clamassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Para que ele e seus amigos não fossem executados junto com os sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que discernem. Ele revela coisas profundas e escondidas. Ele sabe o que está em trevas, porque Ele habita na luz. E eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais, porque Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste o sonho do rei. Olha que tremendo. Quando ele sabe que a cabeça dele vai rolar, ele não fica revoltadículo com Deus. Pô, Deus, caramba, estou pagando o maior preço aqui, meu. Jejum de Daniel não é 10 dias não, foi 3 anos, querido. Viu? Fica tranquilo. Nossa, 21 dias a pessoa acha que vai morrer. 3 anos. Pagando um preço, falando não, 24 horas. O cara morava no motel praticamente. Pô, Deus, paguei maior preço. E agora os caras estão vindo aqui falando que quer a nossa cabeça. Que história é essa? Sou teu servo. Sou evangélico. Não, muito pelo contrário. Ele foi pedir misericórdia. Foi pedir misericórdia. E aí eu vejo uma atitude muito pobre de humildade na vida de muitas pessoas, quando Deus não faz aquilo que elas esperavam, ou quando chega uma notícia ruim, ou quando alguma coisa foge do seu controle. Pessoas que literalmente colocam Deus na parede com propósitos de jejum. Olha, eu vou fazer esse propósito, Deus, você tem até dia 23 de setembro para me responder, porque senão eu vou desviar. Entendeu? Quando percebe que seus planos dão errado, quando percebem que vão perder alguma coisa importante, cara, aqui ele ia perder a vida dele. Mas uma pessoa só reage dessa maneira porque ela, na verdade, não conhece quem é Deus. A gente fala muito, de uma forma muito automática, Deus está no controle, né? Mas, na verdade, por dentro, às vezes a gente fala, mas o nosso coração não está pensando bem assim. Lá no fundo a gente está questionando o poder, a soberania, a razão, o controle de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente se desanima por causa da pressão, do cenário ruim, nós estamos sim questionando a soberania de Deus. Não tem outra coisa para falar. Porque quem conhece, sabe quem Deus é, não folga com Deus, cara. Não é louco de folgar. E Daniel não folgou. Daniel tinha plena convicção de que ele era um homem pecador, frágil, que tinha que pedir misericórdia, que tinha que ter reverência a esse Deus. Ele entendia que se Deus fizesse, ele era Deus, mas se não fizesse, ele também era Deus. Ele entendia que se a porta se abrisse, ele era Deus, mas se fechasse,
continua sendo Deus. Daniel entendia que se a ameaça de morte viesse, ele é Deus. E se der o livramento, glória a Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Daniel tinha esse coração. E por causa desse coração, a atitude dele era uma atitude de humildade. Quando o rei pergunta para Daniel, versículo 26, você é capaz de interpretar o sonho? Olha o que Daniel responde. Sim, claro, deixa comigo. Sou amigo de Deus, pô. Daqui a pouco te trago a resposta aí, fique em paz. Não, claro que não. Ao contrário, olha o que Daniel respondeu ao rei. Versículo 27. Quando foi perguntado, você é capaz de interpretar? Ele disse, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela mistérios. E ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias. Agora deixa eu te esclarecer uma coisa, Nabucodonosor, versículo 30. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros. Mas é só para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda o que passou na tua mente. Humilde. Humilde. Ele entendia que ele era só um canal. Diga, eu sou só um canal. Eu não sou melhor. Eu não sou mais abençoado. Não sou especial. Nem sou mais amado. Daniel entendia isso. Ele tinha essa clareza que havia um propósito pelo qual Deus o estava usando ali. Quanto a mim, ó rei, deixa eu te explicar, não me exalta, tá? Porque quem revela mistério é Deus. Ok, nós somos só um canal. Mas sabe de uma coisa? Quando você sabe quem você é, para que você foi chamado, por que você foi ungido, como é que Deus te usa, por que você está posicionado agora, onde no lugar e na posição que você está. E quando você sabe quem Deus é, quando você depende dEle, da misericórdia dEle, não age na tua força, nem na vanglória humana, então você pode ser um canal de revelação poderoso. Poderoso para quem está perto de você e precisa de direção. Porque quando as pessoas te procurarem, você vai apontar. Você vai falar, não sou eu. Existe um Deus no céu que cura. Existe um Deus no céu que liberta. Existe um Deus no céu que restaura casamento. Existe um Deus no céu que revela mistério. Existe um Deus no céu que arranca da depressão. Existe um Deus no céu que liberta do vício. Eu vou te apresentar para esse cara. Quer? É isso. Amém? Humildade é isso. É você saber quem você é. Sim, você tem que saber quem você é. Você tem que saber como Deus te usa, onde você flui. Não é espírito de autocomiseração. As pessoas confundem humildade com autocomiseração. Eu não sou nada. Eu não tenho nada. Mas no fundo do meu nada, te desejo que Deus te abençoe. Não é isso, filho. Humildade não é isso. Humildade, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu nasci, eu sei onde Deus me usa, onde Deus não me usa, eu sei quem Deus usa, eu posso te apresentar. E eu sei quem Deus é. Quando muda o cenário, quando muda as estações, quando muda as pessoas mudam. Mas Ele diz, eu, o Senhor, não mudo, então por que você está mudando comigo, a sua atitude? Porque as coisas mudaram? Você não é um coitado. Humildade não é se fazer de coitado, amém?
Nós somos filhos do Deus vivo. E a gente tem que saber o que isso significa. Mas ser filho não quer dizer ser uma pessoa que acha que Deus tem que te servir. Porque a paternidade de Deus não consiste nisso. Ele é um pai, e paternidade consiste que ele é autoridade. E que a gente tem juízo e obedece. E caminha com temor. Amém? Terceira característica de Daniel. Primeiro, preservou sua identidade. Segundo, tinha humildade verdadeira. Terceiro, a fidelidade. Diga fidelidade. Daniel capítulo 6, verso 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores por causa das suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores procuravam motivos para acusar. Diga, procuravam motivos para acusar. Daniel, em sua administração, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto, nem negligente. Então esses homens disseram, jamais encontraremos motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com o Deus dele. Vamos fazer alguma coisa para pegar ele nisso. Porque ele não vai desobedecer esse Deus. Olha como os caras reconheciam. Não podiam achar. E a gente, eu não sei você, mas cara, às vezes eu falo, minha vida parece câmera oculta, pessoa procurando coisa para falar, né? Para acusar, para falar, Com certeza tem pessoas na sua vida que fazem esse papel muito bem também. Que ficam procurando coisa para acusar, para desqualificar, para diminuir a tua credibilidade. Agora, se você for fiel como Daniel, não vai pegar nada. Porque Deus é a tua justiça. Agora, se você não for como Daniel, aí vai pegar. Porque aquele que procurar coisa para te acusar vai encontrar. E contra fatos não há argumentos. Não adianta você orar, clamar, chorar, se tem fatos. Por isso que a gente tem que resolver os fatos, amém? Porque toda vez que a gente começa a andar com Deus, começa a se posicionar, e começa a ser levantado por Deus de alguma forma, em algum lugar, isso incomoda. E faz pessoas que estão debaixo de outro espírito, que não estão debaixo do Espírito de Deus, começarem a nos acusar. E a nossa luta não é contra pessoas, é contra o espírito que está por trás. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas é fato que a integridade de um homem e de uma mulher de Deus irrita pessoas que estão debaixo de um jugo diferente. É fato. Eles procuravam motivos para acusar Daniel, mas não conseguiram. Por quê? Porque Daniel era fiel. Está escrito exatamente assim, porque Daniel era fiel, não era desonesto nem negligente. Ele não devia nada para ninguém. Ele não tinha telhado de vidro. Ele estava com o carnê do baú religiosamente em dia. Como é que falava antigamente? Você está rigorosamente em dia? O cara, demorou a vida inteira e naquele mês não pagou o carnê. Então, não sinto muito. Estava rigorosamente em dia. Estar em dia, ter uma vida que é um mar de cristal. Você vai errar, você vai pecar, você vai cometer equívocos, mas você logo vai se acertar, então sua vida está em dia. Ser irrepreensível não é ser alguém que nunca peca, amém? Não confunda irrepreensível com infalível, porque infalível só Jesus. Mas o que é o irrepreensível? É a pessoa que ela peca, ela tropeça, ela fala demais às vezes se irrita, às vezes faz coisas que não deveria, mas logo em seguida ela tem um coração disposto a corrigir. Porque ela sabe quem ela é para Deus e sabe quem Deus é. São as coisas que vieram antes.
Lá em Lucas 19, de 13 a 17, tem uma parábola que diz que um homem chamou 10 servos e deu a eles 10 minas, um para cada um. E ele diz, faça isso render, até eu voltar. Para abreviar, ele foi embora e voltou depois de um tempo e veio pedir contas. O que vocês fizeram com aquilo que eu confiei a vocês? E o primeiro servo veio e disse, Senhor, toma aqui, tua mina rendeu outras 10 minas. E ele disse, muito bem, meu servo, por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades agora. Fidelidade gera autoridade. Diga, fidelidade gera autoridade. Mas essa parábola também diz que aquele que não foi fiel no pouco, o pouco que ele tinha, ele foi tomado e transferido a outro. Infidelidade leva à perda de autoridade. Também é uma verdade. Quanto maior for a tua fidelidade, maior será a tua autoridade. E se você for fiel no pouco, Deus vai te acrescentar cada vez mais autoridade, porque Lucas 16:10 diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então Deus pode dar, porque Ele não vai se corromper. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, seja fiel com o que você tem hoje. Seja fiel onde você está hoje. Seja fiel independentemente do cenário que você vive hoje, porque Deus é um Deus sério. Deus é um Deus sério. Tudo que você semear com fidelidade no teu coração, você vai colher. Só que dentro dessa cultura e dessa língua babilônica que a gente vê, a fidelidade e a lealdade estão quase que em extinção, né? Eu não sei se vocês acompanharam esse processo de deposição da presidente, mas eu acompanhei todos os dias, até o último senador falar. Eu fiquei chocada de ver pessoas que tinham intimidade, amizade, que há meses atrás estavam lá lambendo a mulher, atirando pedras, na maior cara de pau. Hoje em dia, se você é fiel, se você é leal, você é taxado como idiota. As pessoas taxam você como idiota. E aí é por isso que os relacionamentos são descartáveis. Os casamentos são descartáveis, as amizades são descartáveis, porque não há fidelidade, não há mais lealdade. Só que no reino de Deus, a fidelidade e a lealdade continuam sendo fundamentos para a gente viver com Deus em todos os cenários. Nada mudou. Nada mudou. O mundo mudou, mas o reino de Deus não mudou. Se você quer passar ileso por todos os momentos e situações da tua vida, você vai ter que aprender a ser fiel em todos os momentos. E quando você vai olhar no dicionário, o significado de fidelidade e lealdade tem vários, tem uns 10. Mas um deles é a próxima característica de Daniel. Constância nas afeições e nos compromissos assumidos. Diga, constância e comprometimento. Essa é a quarta característica de Daniel. No capítulo 6, verso 10, depois que os caras armaram para ele, modificaram a lei, dizendo que ninguém podia orar para nenhum Deus mais. O que Daniel fez? Versículo 10. Quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, ele foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, agradecendo. Olha a humildade aqui de novo. Como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Ou seja, nada mudou para Daniel. A lei mudou, a perseguição começou. Os caras já estavam ali para pegar ele. Mas eu não vou mudar por causa disso.
Nada mudou. Constância significa que a minha postura com relação a Deus não muda quando o cenário muda, quando as pessoas mudam comigo. Porque as pessoas mudam o tempo inteiro. Não dá para você saber. Basta cada dia o seu mal. Tá tudo bem hoje, amanhã bateu um vento, a pessoa não olha mais na tua cara. Meu Deus, o que eu fiz? Nem imagino, não tenho nem criatividade para saber. Mudou. E aí? 15 anos de empresa, chega lá, tua mesa, tem uma pessoa sentada. Tchau. Mas eu tô há 15 anos aqui. Tchau. O cenário mudou. E aí? Não dá mais para a gente ter uma vida que muda toda vez que o cenário muda, toda vez que as pessoas mudam. Não dá para a gente ter uma vida inconstante. Um dia está super animado, outro dia está desanimado. Um dia está cheio de temor do Senhor, outro dia, tanto faz. Se eu for para o inferno, para o céu. Um dia está trincando, eu quero obedecer, eu quero honrar. Outro dia está dando chilique, blasfemando. Não dá mais. Daniel, ele não foi só fiel, ele foi constante. Na sua busca, na sua oração, na sua consagração. A gente tem um equívoco muito sério que a gente comete. E olha, eu posso falar isso para vocês porque eu cometi isso durante uma década. Mesmo sendo pastora. Viver uma vida de contra-ataque. Quando o diabo ataca, eu me levanto para contra-atacar. Mas se não precisa ficar jejuando também assim, não precisa clamar desse jeito. Tá tudo bem. Agora não dá mais. Para viver uma vida de contra-ataque. A gente tem que viver uma vida de oração e de compromisso com Deus, sem que a porca aperte para o nosso lado. Amém? Sabe por que os islâmicos, os muçulmanos estão arrebentando? Eles podem até estar equivocados, e estão, com relação ao que eles acreditam. Mas pensa num povo comprometido. São os caras. Eles estão dispostos a morrer pela causa deles. Se você vai viajar no mês do Ramadã, eu vi isso, cara. E eu fiquei em choque. No avião dessas empresas egípcias, dos Emirados Árabes, tem uma ala no avião sem cadeiras, onde dá o horário da oração, o cara não quer saber se ele está com a refeição na mesa, se ele está dormindo ou se ele está no banheiro. Ele estende um tapete, dobra o joelho e começa a invocar lá. Porque o poder do comprometimento, ele funciona também para o reino das trevas. Por isso que Jesus falou, os filhos das trevas nessa geração são muitas vezes mais astutos que os da luz. Pensa num povo comprometido, cara. O cara 5 vezes por dia, o cara para, dobra o joelho e ora. Não dá mais para a gente fazer sacrifício e ter compromisso só quando a gente precisa de um livramento. Fazer aqueles votos malucos, né? Senhor, eu consagro minha vida a Ti, se só mais essa vez. Não dá mais. O que a igreja precisa para acontecer um avivamento poderoso? Pessoas comprometidas. Pessoas constantes. Pessoas totalmente comprometidas. Eu estava lendo sobre o avivamento no país de Gales, que foi um avivamento que varreu o Reino Unido, a Inglaterra, o país de Gales, no começo do século passado. E John Wesley, que muitos conhecem a igreja metodista, foi o fundador do metodismo. A história conta que ele fez uma oração, ele falou: Deus, me dá 100 pessoas comprometidas que eu vou mudar essa geração. Só 100. Aí o outro avivalista de Gales, Evan Roberts, a história conta que ele estava desanimado no seu ministério, porque nada acontecia, mas que ele se baseava na palavra do pastor dele, que tinha discipulado ele. O pastor falou: filho, nunca perca uma reunião de oração da sua igreja, porque você não sabe quando Jesus vai vir, e quando Jesus vier, Ele tem que achar você lá. Sabe o que aconteceu? Em 6 meses, 50 mil pessoas foram salvas.
2 homens. 2 homens. Eu estou falando aqui para vocês o que aconteceu no ministério de 2 pessoas. A gente nunca sabe quando Jesus vai vir, então a gente tem que ser constante e comprometido. Amém? A gente tem que ser constante e comprometido. A nossa vida não consiste em fazer sacrifícios, mas em ser o sacrifício. Romanos 12 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele não se desesperou, ele não se abalou. Não, ele não teve uma reação emocional, ele continuou prestando um culto racional. Cara, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é. Então eu vou dobrar meu joelho e vou continuar fazendo como eu sempre fiz. Culto racional. E aí ele não só experimentou, mas ele comprovou a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que fechou a boca dos leões e não permitiu que ele fosse tragado. E é interessante porque nós vemos ao longo do livro de Daniel os reis ímpios declarando: todos temam diante do Deus de Daniel. Nabucodonosor falou, o outro foi fulminado, não deu tempo de falar lá, o Belsazar, mas Dario falou, Ciro abençoou o povo para voltar para a terra. Tipo, os caras, se converteram? Não sabemos, mas eles reconheceram que o Deus de Daniel era tremendo, que não havia outro Deus que pudesse livrar como esse. Mas ele era constante, ele era comprometido, ele era fiel, ele era humilde, ele lutou pela sua identidade com unhas e dentes. A gente quer viver coisas maravilhosas, quem não quer? Mas a gente não quer fazer coisas maravilhosas para Deus. A gente quer viver grandes livramentos, mas a gente não está disposto a fazer grandes sacrifícios. E eu quero falar para você que todos esses atributos são necessários. Não dá para a gente investir em um e negligenciar em outro. Não dá para eu investir em preservar minha identidade se eu não souber fazer a manutenção da humildade. Se eu não for constante, comprometido na minha fidelidade, não tem como. São as 4 coisas. Sabe por quê? Por causa da nossa fragilidade. Diga, porque eu sou um vaso de barro. Por causa da nossa estrutura, porque a gente é pó, e Daniel também era. Porque diz lá em Daniel 8:27, eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois me levantei e voltei a cuidar dos negócios do rei. E Daniel 10, verso 2 diz, naqueles dias eu, Daniel, fiquei triste por 3 semanas. Diga, exausto, doente, triste, por vários dias. A gente também fica exausto. A gente também fica doente. Às vezes, uma enfermidade física, às vezes uma enfermidade da alma. A gente também fica triste. Nós temos, como Daniel tinha fraquezas também, nós temos sentimentos, temos angústias, passamos por dor. Mas Salmo 146:5 diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Por quê? Versículo 7, o Senhor solta os presos, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, e o Senhor ama os justos. Bem-aventurado é aquele que mesmo sendo fraco, mesmo estando exausto, mesmo estando doente, mesmo estando triste, tem o Deus de Jacó como socorro, porque ele vai ser levantado.
E se ele ficar cego por um momento, os olhos dele vão ser reabertos. E se ele ficar preso em alguma situação, o Senhor o soltará, assim como ele fez com Daniel. E se ele ficar abatido, o Senhor vai levantar, porque o Senhor tem prazer no justo. Aleluia! Obrigado, Jesus, por esse amor que nos refaz, que nos levanta. Aleluia! Mas além de ter vivido tudo isso, nós lemos vários trechos de coisas que Daniel viveu. Mas ele termina a sua profecia, seu livro, profetizando sobre os nossos dias. O livro de Daniel é o segundo livro mais apocalíptico da Bíblia. Depois do Apocalipse é o livro de Daniel, que fala dos nossos dias, dos últimos dias. E de tudo que Daniel fala sobre esse tempo que a gente está vivendo, eu tenho meditado muito num trecho que eu quero ler para vocês, porque Deus, quando eu li, Deus falou, é isso que você está vendo acontecer. É nesse momento que vocês estão como igreja. Exatamente isso. Daniel 11:32 diz o seguinte: e aos violadores da aliança, ele, o anticristo, que nós falamos no culto passado, perverterá com lisonjas. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão, uns pela espada e pelo fogo, ou pelo cativeiro, pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, porque ainda será para o tempo determinado. De fato, aqueles que têm violado a aliança com Deus não estão apenas se desviando, estão se pervertendo. Eu tenho visto coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. De você olhar e falar, essa pessoa, será que ela já conheceu a Deus? Mas a gente sabe que conheceu, porque a gente conviveu. Uma perversão está acontecendo nesses dias com aqueles que têm violado a aliança. Não basta se desviar, tem que avacalhar com o nome de Jesus. Isso está acontecendo, e está acontecendo de uma forma massiva. Mas por outro lado, o povo que conhece o seu Deus está se tornando cada vez mais forte e mais ativo. Aqueles que estão firmes com Deus, que conhecem o Senhor, estão se tornando cada vez mais fortes. Deus está levantando pessoas que você fala, olha como Deus está capacitando essa pessoa, olha como Ele está passando por essa situação, olha o brilho de Deus na vida daquela, olha isso, olha que... Aqueles que conhecem o seu Deus têm se tornado cada vez mais fortes e ativos. Verdadeiramente o Senhor, Ele tem avivado a vida daqueles que têm permanecido fiéis diante da pressão. Isso também é fato. Glória a Deus por isso. Porque há boas notícias para nós. É um tempo difícil, mas aqueles que conhecem o seu Deus estão sendo avivados. Estão ficando cada vez mais fortes e não o contrário. Amém? Cada vez mais ativos e não o contrário. E também, ele diz, alguns entendidos, com tempo de caminhada, têm sido provados em grandes aflições. Para quê? Não para destruição, mas para serem purificados, embranquecidos, para que estejam posicionados e possam viver o destino que Deus reservou, assim como foi com Daniel, que foi provado tantas vezes, mas que ele conhecia o seu Deus. E as estações mudaram, os anos passaram, e as situações foram diversas, as ameaças, as perseguições, foram muitas lutas,
Mas ele foi fortalecido e foi capaz de se manter ativo durante 70 anos. E é isso que Deus tem reservado para nós. É isso que Deus tem reservado para a tua vida, nada diferente disso. O Espírito Santo, Ele quer nos despertar nessa noite. Amém? Feche seus olhos aí no teu lugar. Se você quiser, se coloque de pé. Não se distraia, porque o Espírito Santo quer liberar algo sobre a tua vida. Eu tenho certeza disso, você não veio aqui à toa. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Senhor me deu uma palavra que está em Isaías 49, e eu quero liberar. Eu quero liberar sobre você nessa noite. Abre o teu coração, apresenta o teu espírito diante de Deus para que você receba. O Senhor te chamou desde o ventre, desde as entranhas da tua mãe. Ele fez menção do teu nome e fez da tua boca como uma espada aguda, e com a sombra da mão dele Ele te cobriu, e Ele te colocou como uma flecha limpa, escondida na sua aljava. Você é uma flecha limpa. Você é uma flecha limpa. E se você não estiver como uma flecha limpa, se apresente, porque hoje Ele vai te limpar. Ele vai te purificar, Ele vai te embranquecer, Ele vai te esconder na aljava dele. Você tem um destino. Deus tem um alvo, Ele conta com a tua vida. Desde as entranhas da tua mãe Ele fez menção do teu nome. E Ele te separou e te limpou e te escolheu como uma flecha limpa e pôs na aljava dele. E sabe o que Ele te diz? Tu és o meu servo, tu és a minha serva, aquele por quem eu hei de ser glorificado. E talvez você esteja passando por lutas, e talvez no seu coração você diga: eu tenho trabalhado em vão, tenho gastado as minhas forças de uma forma inútil. E Ele te diz: eu te responderei, eu te ajudarei, eu te guardarei, eu farei com que você seja uma aliança para o povo. Onde eu te enviar, você vai restaurar a terra. Porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Oh, vem Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, vem, vem, vem. Pede para o Espírito Santo de Deus encher a tua vida. Se apresenta, se apresenta. Oh, Pacaribana. Você é como uma flecha na mão de um valente. Você é como uma flecha na mão de um valente. Oriana labarava surianda labassuriana nai. Há pessoas que estão esperando a manifestação da tua vida. Chicariba surianda la yana la balaiana. Oh, meu Espírito Santo, começa a levantar nessa noite. Começa a levantar nessa noite um exército cheio de ousadia. Começa a levantar, começa a levantar, começa a levantar, começa a levantar, Espírito Santo. Toma pela mão e levanta, levanta, que se erga o exército, que se erga o exército. Que se levante o exército, que se levante o exército. Igreja, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Radiante como o sol, brilhando a sua luz,
que a igreja se levante. Se levante, se levante, se levante. Explodindo em amor, com forte resplendor, te entregue a tua igreja, radiante como o sol. Oh, incendeia as nossas vidas, Senhor. Incendeia os nossos olhos, Pai. Explodindo em amor, com forte resplendor, incendeia a tua igreja, radiante como o sol, brilhando a sua luz. Que a igreja se levante como um exército, explodindo em amor, com forte resplendor, incendeia a tua igreja. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao levar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei, queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Oh, viveremos, Senhor, viveremos pra tua glória, Deus. Que comece a brilhar, que comece a brilhar, que comece a brilhar, que comece a brilhar. Radiante como o sol, brilhando a sua luz. Que a igreja se levante em autoridade, em ousadia, explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja. Peça para que ele te incendeia, radiante como o sol, enviando a tua luz. Que a igreja se levante, que você se levante, que você se levante, explodindo em amor, como um forte resplendor, incendeia a tua igreja, radiante como o sol, radiante como o sol, brilhando a sua luz. Que a igreja se levante, explodindo em amor, com forte esplendor, incendeia a tua igreja. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao levar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Erga a tua voz e diga: queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado. Diga: viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra
tua glória. Diga, viverei, eu viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Brilharei como as estrelas que estão no céu. Queimarei viverei. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Sim, sim, sim. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória.
campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros, diz a palavra. E por tanto tempo nós temos orado para Deus levantar ceifeiros. E Deus está marcando pessoas aqui nessa noite. Isso significa que Ele conta com você. Se Ele está te marcando, isso significa que Ele conta com você. Você é um vaso de barro, mas você carrega um tesouro dentro de você. Não ache que você é um vaso de ouro. Não se esqueça que você é um vaso de barro, mas dê valor àquilo que foi confiado a você. O Espírito Santo, a palavra de Deus, a igreja de Jesus Cristo, pessoas que estão perdidas, esperando a sua vida, não a minha. Não a da pessoa que está do teu lado, a sua. Receba com responsabilidade a tua identidade. Talvez você não saiba a sua identidade. E o Senhor vai te revelar para que você possa caminhar nela. Amém? Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Talvez você esteja vindo na igreja pela primeira vez. Comece entregando a sua vida na mão do Senhor. Comece entendendo que isso aqui é o que você quer viver, que você quer ser uma pessoa que sabe para que você existe. Eu sei que há muita confusão, porque eu também cheguei muito confusa na presença de Deus, e não é diferente com ninguém. Todos nós chegamos confusos, mas o Senhor, Ele vai nos dando lucidez, Ele vai nos capacitando a entender, até mesmo os nossos sofrimentos. Quando a gente começa a entender o agir de Deus, tudo que a gente sofreu, todo pecado, toda sujeira que a gente cometeu, vão ser feridas que vão fechar, vão cicatrizar e que vão te dar autoridade para ajudar pessoas a entenderem os seus destinos, a entenderem as suas identidades. É assim que acontece. Tudo que você precisa é entregar a tua vida hoje para Jesus. E se você está aqui pela primeira vez e deseja fazer essa oração, eu quero que você levante bem alto a tua mão direita, porque eu quero orar com você. Não tenha vergonha, não é para mim que você está levantando a mão, é para Deus. Isso é um ato, um gesto que você faz, para que você possa, em obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo, e a partir daí as coisas vão mudar. Amém? Levanta a tua mão direita se esse é o teu desejo. Se você estava afastado e quer se reconciliar com Deus, também levante tua mão. Diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero receber eu quero receber o perdão dos meus o pecados. perdão dos meus pecados. Eu quero te pedir Eu quero te pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor me ajude, me convença convença daquilo que eu preciso abandonar, daquilo que eu preciso abandonar, daquilo que eu preciso renunciar. daquilo que eu preciso renunciar. Que o Senhor me ajude Que o Senhor me ajude a entender a tua palavra, a entender a tua palavra, a entender as tuas a direções, entender as tuas direções. pois eu me abro nessa Pois noite eu me abro nessa noite para o teu Espírito Santo, para o teu Espírito Santo, para que ele venha habitar em mim para que ele venha habitar em mim e me convença de todas as e me coisas. convença de todas as coisas. Me ajuda Me ajuda a caminhar a contigo, caminhar contigo, para que eu possa não para apenas que eu possa não apenas ser salvo, ser salvo, mas para que eu possa ser regenerado, mas para que eu possa ser regenerado. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Continua com a tua mão levantada, eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer por esses homens e mulheres que nessa noite entregam a sua vida, pois eu sei que essa é a decisão mais importante da vida deles. E eu te agradeço por esse ato de ousadia, de coragem que eles fazem diante de ti. Eu os abençoo, declaro sobre eles, Pai, a marca do Espírito Santo da promessa, a cobertura da igreja de Jesus Cristo. E te peço, Senhor, separa, sela a vida deles, para que eles não se desviem nem para a esquerda e nem para a direita, mas que eles possam conhecer, como foi dito hoje, a tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida deles. Como igreja nós abençoamos e recebemos as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você está fazendo essa oração pela primeira vez,
Presta atenção. A gente quer poder te conhecer, te dar um abraço, anotar o teu nome e orar por você. Ninguém vai invadir tua privacidade, ninguém vai se meter na sua vida. Mas a gente quer estender a nossa mão, assim como alguém um dia estendeu para nós uma mão. Todo mundo aqui esteve um primeiro dia na casa do Senhor e alguém estendeu a mão para nós. Para que você saiba que se você quiser, tem alguém para te ajudar nessa caminhada. Amém? Lá na saída tem uma luz vermelha. Se você fez essa oração pela primeira vez, tem pessoas que só estão ali por sua causa para te receber e para dizer o quanto é importante essa decisão que você tomou. Não vá embora sem ir lá dizer: eu fiz a oração, quero deixar meu nome, por favor. Amém? Pegue na mão do seu irmão. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pela Tua palavra, pela Tua presença nesse lugar. Que o Senhor possa nos dar uma convicção firme e o Teu Espírito nos capacite, Senhor, a desenvolver um caráter como o de Daniel, Pai. Ah, meu Deus, nos ajuda a lutarmos pelo tesouro que é a identidade que o Senhor nos deu. Nos ajuda a nos preservarmos, Senhor, com humildade diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a não pensarmos de nós nada mais do que o que realmente convém. Nos ajuda a sabermos qual é o nosso lugar, para que fomos chamados, a não nos esquecermos da Tua soberania, do Teu controle, do Teu poder absoluto, do Teu domínio soberano sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis no meio de uma geração infiel, corrupta, que não conhece o que é lealdade. Meu Deus, levanta pessoas fiéis na Tua igreja, pessoas comprometidas, pessoas constantes, pessoas que conhecem as suas limitações, e por isso o poder do Senhor pode se aperfeiçoar, porque nós conhecemos as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo marquem a tua vida, para que você tenha o favor de Deus como Benjamim e um caráter como o de Daniel. Possa resplandecer a luz do Senhor na tua vida, na tua face, na tua família, no teu casamento, por onde você for. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Vai na paz. Quarta-feira nós estamos juntos para adorar a Deus por 24 horas. Deus te abençoe.